Ni hao, olá a todos. Hao jiu bu jian. Quanto tempo, né? É com muita alegria que eu passo aqui hoje para dar um anúncio de que vamos continuar então com postagens mais frequentes esse ano aqui no canal. E além disso também, então, vamos ter bastante conteúdo complementar na rede social vizinha aqui, a das fotos, sabem? Então, é um pouquinho disso. Então, sem mais delongas, vamos então continuar aqui com a segunda parte do nosso documentário, nossa pequena aulinha de história sobre a dinastia Xia. Então vamos lá? Sendo assim, tendo então em vista essa concepção mais mitológica em conjunto da tradição escrita posterior, vamos então avançar um pouco nas narrativas convencionais do final da China pré-dinástica até a fundação da sua primeira dinastia, ou dinastia Xia. Esse vasto e obscuro período é conhecido pela tradição chinesa como a Era dos San Huang Wu Di, traduzido com convenção de a época dos 3 Augustos e 5 Imperadores. Mas veremos já porque essa tradução é um pouco confusa e problemática. Mas sem nos apressarmos demais, vamos ver um pouco sobre este período. Essa confusa nomenclatura a respeito de imperadores e augustos merece uma rápida explicação, senão acho que isso pode ficar um pouco confuso. Então vamos lá. A figura histórica que é considerada o primeiro imperador da China de fato seria Qin Shi Huang, fundador da dinastia Qin, muitos séculos depois, sendo essa a primeira dinastia imperial da China. O título de imperador de Qin Shi Huang é feito da junção de dois termos aqui que provém do período dos 3 Augustos e 5 Imperadores, ou seja, San Huang Wu Di, que é justamente a junção de Huang e Di. A razão para ter esses dois nomes não é muito clara, mas significado comum atribuído a essas palavras diz que elas são basicamente sinônimos de algo como senhores ou soberanos. Enfim, essas figuras aqui mencionadas são creditadas então por grandes criações e avanços culturais que permitiram às pequenas organizações tribais do Vale do Rio Amarelo a pouco adquirirem alguma das características que seriam identificáveis na civilização chinesa até hoje. Esses personagens são cultuados como grandes governantes e indivíduos de grande virtude. O já mencionado Confúcio e seus seguidores fazem várias referências a esses personagens. Muitos deles que lhes são atribuídos também características místicas ou fantásticas divinas, em diferentes graus a depender das narrativas que são feitas a respeito deles. Dito então que quanto mais afastado o tempo, mais contraditórias e fragmentadas são as narrativas, falemos então sobre os tais San Huang Wu Di. De acordo com o texto já mencionado de Sima Qian, que é o primeiro de uma série de 24 livros canônicos de todas as dinastias da China antiga, os 3 Huang são, respectivamente, Fuxi, Nuwa, Shangong, e os 5 Di que os sucederam são o Imperador Amarelo, depois Zhuangxu, seguido de Ku, e por fim Yao e Shun. Iniciando então durante a época que Fuxi deveria ter governado, é dito que ele instituiu, por exemplo, o casamento, ensinou as pessoas a caça, a pesca, ao observar também os fenômenos do universo, criou símbolos do Bagua, entre tantos outros feitos. Além, é claro, de criar os sacrifícios para o céu. Gerações depois, teríamos então o reinado de Nuwa. O que se sabe é que Nuwa combateu um inimigo chamado Gongong, que às vezes é colocado como simplesmente um líder inimigo ou mesmo um espírito dos rios. Depois desse combate, ela se envolveu em vários eventos no qual o pilar do céu foi quebrado, com isso liberando todo tipo de calamidade pelo mundo. Pegando então fragmentos coloridos do céu, Nuwa fecha esse buraco e com isso também cria as 4 direções cardeais.
O último dos três Huang é conhecido como Shannong, algo como Deus da Agricultura, e também é conhecido como Yandi, o imperador ou soberano das chamas. Ele teria sido responsável pela invenção da agricultura, além de ser um precursor da medicina chinesa, utilizando ervas para fins medicinais. Então agora, continuando com os seus sucessores, os 5D, nós temos então talvez um dos mais importantes ou mais celebrados, que é Huangdi, o Imperador Amarelo, que curiosamente tem a mesma pronúncia da palavra Huangdi, Imperador, não é mesmo? Então, vamos ver um pouquinho sobre ele. Huangdi viveu num período tardio da época de Shannong. Shannong já não conseguia mais manter controle e estabilidade sobre as regiões que governava. Já tínhamos então o tal do Imperador Amarelo, Huangdi, e de acordo com os registros, ele era uma espécie de gênio que desde criança já sabia falar muito bem, além de ser creditado como o iniciador da medicina chinesa de fato, tendo inclusive um livro de períodos mais tardios associado a ele, chamado do Guia Interno, do Clássico Interno do Imperador Amarelo. Em algum momento, Huangdi então entra em conflito com as tribos de Shannong e as derrota, e não temos muita clareza do que ocorre depois disso com a figura de Shannong, mas sabemos que em seguida Huangdi então enfrenta uma outra tribo rival, a dos Jiuli, comandadas por Chiyou e vistos como os mais cruéis e belicosos da região. Depois de uma vitória decisiva de Huangdi, que numa batalha conhecida como Zhuolu, onde é narrado tantas formas onde a mitologia e a história se misturam, os Jiuli de Chiyou migram para o sul. Alguns ficam e se misturam com as tribos de Huangdi e Shannong. Já os que se refugiam ao sul são conhecidos como ancestrais de alguns povos do sul da China, como a etnia Miao. E claro, esta narrativa que idealiza Huangdi e demoniza a figura de Chiyou é uma narrativa proveniente dos chineses Han, não é mesmo? Então, se nós vermos pela versão dos chineses do sul, dos Miao, então teremos uma inversão de papéis, onde o tirano seria Huangdi e Chiyou, o governante correto. Mas mesmo assim as coisas não são muito preto e branco na história chinesa, porque mesmo na dinastia Han, Chiyou era cultuado como uma espécie de deus da guerra. Então vemos que essas narrativas, além de fragmentadas, às vezes vão ser sempre um pouco contraditórias, o que nos mostra uma grande diversidade de percepções e narrativas desses períodos. A história então do Imperador Amarelo também nos mostra como os chineses Han concebiam a sua origem, havendo um ditado comum entre eles em que diz que eles são os descendentes das tribos de Huangdi e Shannong, ou no caso Yanli. O ditado é Yan Huan Zi Sun. Os próximos dois soberanos que vamos falar aqui, que são Zhuang Xu e Ku, não vamos ter muitos detalhes deles, infelizmente, pois são fontes bastante escassas a respeito deles. O que parece é que na época de Zhuang Xu talvez tenha acontecido ou seria colocada a tal lenda da separação do céu e da terra aqui já mencionado. Então, depois de Ku, que não sabemos praticamente nada, exceto que ele é pai de uma figura muito mais lembrada, que é o soberano Yao. Então, chegamos aqui a falar sobre o tal do Yao. Na época dele, nós já temos aqui uma instituição de governo diferente da China dinástica. Instituição conhecida como Shanzang, em que o líder dessas instituições tribais ele abriria mão de seu título, cedendo para um novo sucessor de sua escolha, que era retificado por outros anciões
e figuras governantes das diversas regiões. Yao é conhecido principalmente por não favorecer o seu filho como sucessor, por ser incompetente, e sim escolher Shun, que apesar das origens humildes, era uma pessoa de grande virtude, sendo então um sucessor adequado. Então, quando chegamos na era de Shun, aqui temos uma questão paradigmática em relação a modelos da civilização chinesa. Shun vinha de uma família humilde e cujo pai, mãe e irmão os tratavam de forma muito ruim, chegando algumas vezes a tentar matá-lo, mas porque Shun era uma pessoa com um grande sentimento de filialidade, ele conseguiu mudar a sua família, fazendo assim de que ele tivesse uma boa relação com eles e que eles se tornassem pessoas de bons comportamentos, sendo virtuosas como ele. Shun, então, é um expoente dessa ideia de filialidade, que vamos falar mais à frente, principalmente ao tratarmos de Confúcio, mas já posso antecipar um pouco aqui, que é o seguinte: a ideia de filialidade é um conceito bem antigo na cultura chinesa, parece estar relacionado à ideia de cultuar os seus antepassados, ou seja, mostrar respeito para eles tanto em vida como em morte. E vemos um uso mais ético quando a gente trata aqui da figura de Shun. E a história dele vai se tornar um exemplo que Confúcio e outros pensadores vão utilizar para dizer que pessoas de grande virtude têm capacidade de influenciar positivamente as outras, especialmente quando estão no governo, pois assim conseguem exercer sua influência para todo o povo. Então é por isso que Shun é tão importante. Seguindo ele, então, vamos para o seu sucessor, o nosso primeiro governante da China dinástica, tradicionalmente falando. E assim encerrando o período então dos San Huang Wu Di, 3 Huang, 5 Di. Yu, o Grande. Esse então que é acreditado como o primeiro monarca da China dinástica, apesar de, como vamos ver, é um pouco complicado isso, como sempre, né? Coisas da história, mas faz parte. Durante a era de Shun, Yu foi responsável por conter inundações que eram bastante frequentes naquela época, causando bastante destruição. Seu pai, Guan, era um dos responsáveis, porém fracassou, sendo exilado depois por Shun. Yu então assume e sacrificou anos de sua vida, até que enfim ele conseguiu desviar várias dessas águas, contendo de uma vez por todas as grandes enchentes que assolavam o norte da China da época. Yu então fica conhecido pelo seu sacrifício pessoal em nome de uma causa maior. Apesar de Yu, então, como já podemos ver, vai suceder Shun, a gente tem a ideia de que Yu vai então transformar tudo numa sociedade de dinastias. Mas a verdade é que ele ainda mantém a prática do Shanrang. O que acontece é que depois que ele falece, o escolhido original é ignorado pelo povo que aclama seu filho Qi como sucessor. E aí pouco a pouco a gente vê isso se tornando então uma estrutura familiar monárquica, uma dinastia basicamente. Mas como sempre, nada é simples. Por exemplo, um texto bem antigo e paralelo, encontrado um achado da época dos estados combatentes, nos mostra uma versão não tão bonitinha, onde é dito que o filho de Yu Qi teve que conquistar o poder através de disputa bélica contra Poyi. E também vale contar que Han Feizan, um outro pensador importante chinês do final do período dos estados combatentes,
ele também interpreta a história chinesa de uma forma um pouquinho diferente. Ele acredita que em vez de Yao escolher Shun, na verdade o que aconteceu é que Shun aplicou uma espécie de golpe em Yao. Então, isso aqui que a gente tem de narrativa mais alternativa. Mas pelo menos conseguimos então ter uma ideia geral de como é a história, entre aspas, oficial chinesa. E aí a partir daí a gente pode ir vendo, nos aprofundando em temas mais específicos. Mais de 4.000 anos atrás, realmente é difícil saber, se não impossível de fato, o que aconteceu, não é mesmo? Mas ainda assim isso nos ajuda a ver como a civilização chinesa, ou os vários indivíduos e grupos da civilização chinesa, enxergam um pouco do seu passado e como dão sentido à sua origem, né? E ainda vemos também poder, né, que a narrativa dessa época tinha, não é mesmo? Para uma história de uma civilização tão antiga como a chinesa. Os governantes Yao, Shun e Yu são muito referenciados e tidos como exemplo por Confúcio. A partir da dinastia Han, os clássicos confucianos vão se tornar oficiais e seu conteúdo obrigatório em exames imperiais, que eram extremamente disputados, pois era uma chance de pessoas normais, pessoas comuns, ascenderem socialmente entrando na administração do Império Chinês. Então, era mais um motivo para fortalecer a narrativa confuciana entre a população. Vimos como os Han colocam a sua narrativa, né, e se colocam como Yan Huan Zi Sun. Mas veremos no futuro como eles possuem vários graus de miscigenação, como vimos, né, se misturando com outras tribos o tempo inteiro naquela época. Então vemos aqui e veremos como os chineses têm diversos ancestrais, entre aspas, ocultos. Além disso, autores chineses modernos se mostraram bastante céticos em relação a informações de períodos bastante antigos, já que as versões mais antigas que a gente tem dos textos que falam dessas épocas ainda tem um gap muito grande, né, que separam a época que eles falam sobre. Então isso é uma ideia que vai romper com várias percepções tradicionais da história chinesa, marcando aí também essa entrada da China num período moderno pós-dinástico. Essas narrativas se espalharam pelo leste asiático também. Por exemplo, em reinos coreanos antigos, havia a prerrogativa deles terem ancestralidade em Yao, Shun e nesses outros personagens. Já o antigo Vietnã, que ainda não tinha uma distinção muito clara entre o Vietnã, o Sudeste Asiático e o próprio sul da China, que ainda não se parecia nem um pouco com o que a gente imagina hoje, um primo distante do sul da China, também através da sua obra historiográfica, que eu acho melhor não tentar pronunciar para não soar muito feio da minha parte, também faz associação desse período com a ancestralidade de seus monarcas. Outro povo, também aqui dentro da China, que é muito interessante de mencionar a sua narrativa, ou melhor, a sua interpretação desse período, são os Hui. Para quem não sabe, os Hui são uma das várias etnias chinesas que praticam a religião islâmica. Eles basicamente são descendentes de mercadores muçulmanos da Ásia Central, da Pérsia e árabes que se misturaram com chineses lá durante a dinastia Tang, mais ou menos, e aí gerou esse grupo novo, né? E então eles têm ainda uma identidade bem forte chinesa, que é conciliada também com a sua identidade religiosa. Então, é muito curioso, pois eles fazem uso de um princípio corânico, do Alcorão, né, o seu livro sagrado, em que mostra que diversos povos, todos os povos do mundo tiveram profetas e mensageiros próprios, mesmo não sendo mencionados especificamente nesse texto. Então, é comum que esses chineses muçulmanos interpretem os seus ancestrais como Huangdi, Shangnon, ou mesmo Yao, Shun Yu, como esses profetas ocultos espalhados pelo mundo, que puderam ser grandes governantes porque conheciam os princípios do universo, que na religião islâmica
são regidos pelo seu Deus único, Allah. Então esse foi aqui o nosso primeiro período da história chinesa, né, a dinastia Xia. Infelizmente, como sabem, a gente não tem como falar de muitos detalhes de todos os acontecimentos desses períodos históricos na China, mas espero que com esse conteúdo aqui a gente possa pelo menos, como eu posso dizer, termos mais contato com alguns temas importantes para que a gente possa buscar por conta própria. Também não deixem de passar aqui pra gente umas sugestões de vídeos ou temas, dúvidas. Isso aqui não é um ponto final, pelo contrário, é o começo de várias discussões. Então vamos nessa, tá? Também aproveitando que em breve estaremos chegando no Ano Novo Chinês, então passando aqui para desejar um feliz ano do cavalo. Então, 新年快乐，马年吉祥. E em breve continuaremos agora com o nosso novo período, a dinastia Shang. Então, até breve, vamos nos falando pelas redes sociais. 再见